Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Ideias e Ideais. Aqui nós discutimos os temas mais relevantes e polêmicos, trazendo diferentes opiniões para que você possa formar a sua opinião. Hoje o nosso tema é a corrida eleitoral pela Prefeitura de São Paulo. Meu nome é Marcos Zenaide, eu sou administrador de empresas, empreendedor, e comigo está aqui o meu amigo Vitor Dávila, ele que é jornalista, radialista e criador dos dois podcasts Vida na Pista e Vida de Rádio. Tudo bom, Vitor? Fala, Marcão. Fala, galera que está nos assistindo, nos ouvindo. É um prazer estar aqui com vocês, trazendo esse debate político para que vocês cheguem à sua opinião. Não é à toa, né, Marcos, que o nosso nome é Ideias e Ideais. Aqui nós expomos nossas ideias, nossos ideais, e para você que está nos ouvindo, que está nos acompanhando, para você também compartilhar os seus, não é mesmo? É isso aí, Vitor, é isso aí, exatamente. A gente quer conversar sobre os temas importantes aí para a população e a gente quer ouvir também as suas opiniões de todos os nossos ouvintes. Queremos debater, queremos discutir. Lembrando aqui que todas as nossas ideias, tudo que nós apresentamos aqui está sujeito a críticas. O interessante aqui é fazer o debate. É a troca, né? É a troca de ideias e é por isso que a gente fala tanto do nosso terceiro elemento. Somos nós dois, Marcos e eu, que fazemos Ideias Ideais, e a gente fala do terceiro elemento. A gente tem falado nas nossas redes sociais. Quem é esse terceiro elemento? O terceiro elemento é você. Isso mesmo, você que está nos acompanhando. A gente quer te ouvir. Mande sua opinião para a gente. Nós temos os nossos canais nas redes sociais. No Instagram, ideias.e.ideais e também no Facebook, ideiasideais.podcast. Manda suas ideias para a gente, manda seus ideais também. Pode ser tanto por mensagem escrita quanto por áudio, que na edição seguinte a gente vai falar aqui, a gente vai destacar, você vai ter o seu espaço aqui no Ideias Ideais para que você possa manifestar a sua opinião. E assim, é o debate sadio, o debate saudável para a gente conseguir vislumbrar, né, visualizar tudo o que acontece aqui no nosso país e também no mundo. A gente vai trazer, claro, temas internacionais também. É isso aí, Vitor. Então vamos começar o nosso tema. Hoje a gente vai falar sobre a Prefeitura de São Paulo. A corrida lá está muito interessante, muita coisa acontecendo. Eu gostaria de começar trazendo aqui uma possível explicação para um fenômeno que nós acompanhamos aí nas últimas eleições e que eu acredito que vamos ver esse ano novamente, onde os lanternas surpreenderam e foram eleitos. Por exemplo, o caso do Romeu Zema, que agora é governador de Minas Gerais, ou até o Wilson Witzel, no Rio de Janeiro, que 2 semanas antes das eleições nunca ninguém tinha ouvido falar nele, o cara foi eleito também. Então, vamos pensar aqui, por que as pesquisas estavam dizendo que eles estavam lá atrás? Será que essas pesquisas são fraudulentas? Na verdade, não é isso. O que acontece é que as pesquisas que a gente acompanha, que são veiculadas nas principais mídias do Brasil, são as pesquisas estimuladas. Porque a pesquisa é feita da seguinte forma. Primeiro acontece a pesquisa espontânea, onde o entrevistado simplesmente responde quem que ele quer votar sem ter acesso a uma lista de candidatos. E depois eles fazem a pesquisa estimulada, onde eles já dão a lista e ali ele escolhe. E quando existe uma diferença muito grande entre os números da pesquisa estimulada e da pesquisa espontânea, como acontece atualmente, isso significa que os eleitores não estão muito convictos. Isso significa que esses eleitores eles podem mudar de voto, que esses votos estão aí para serem conquistados. Então, vou dar um exemplo aqui. No caso de São Paulo, o Celso Russomano, que vem na liderança, na pesquisa estimulada, ele chega lá acima dos 25% das intenções de voto. Mas quando você olha a pesquisa espontânea, ele não chega a 8% das intenções de voto. Então, todos esses votos aí podem ser conquistados por aquele candidato que aparecer agora, nas semanas finais, quando a campanha começa a se intensificar. Se ele aparecer agora com um bom diálogo com o eleitorado, uma boa apresentação, ele vai conquistar esses votos. Por isso que eu acredito que esse ano nós vamos ter uma grande reviravolta aí nas eleições de São Paulo. Vitor, o que você acha? E a gente falar de São Paulo é um negócio que é bem curioso, vamos dizer assim. É porque a gente, é claro, o nosso podcast não está restrito a São Paulo, mas por que também começar falando de São Paulo? Porque é a maior cidade do Brasil, é o motor econômico do país. Então, a eleição na capital paulista, ela reflete, os impactos dela são sentidos em todo o Brasil, porque São Paulo é um estado onde está concentrada a maior parte das empresas, é onde está concentrado a maior parte do PIB. Então, por isso, essa importância
tão grande da eleição em São Paulo para o cenário nacional. Não é à toa, claro, que a gente escolheu esse tema. Agora, falando um pouquinho do sistema eleitoral, o Marcos deu belos exemplos aí. E quando você tem a pesquisa estimulada, você ouve aqueles nomes mais familiarizados. Eu vou dar alguns exemplos aqui do Rio de Janeiro, onde eu estou. O Garotinho, em 2014, era líder nas pesquisas, não foi para o segundo turno. Em 2018, Eduardo Paes liderava. Witzel é quem acabou sendo eleito governador. E por aí vai. Tem o próprio exemplo do João Dória, em São Paulo. Então, é aquela questão dos nomes mais habituados. Aí você escuta o pesquisador falando aquele nome, você praticamente escolhe. Ele te dá uma opção e você tem que escolher ali rápido na hora, e é o que acontece. Não à toa, Marcos, as pesquisas não estimuladas, as pesquisas espontâneas têm ganhado espaço no noticiário também. Basta você pesquisar, qualquer pessoa pesquisar nos grandes veículos de imprensa, tem se colocado um maior espaço para pesquisa não estimulada. E em São Paulo, quando você tem a pesquisa estimulada, você tem os nomes similares. O Bruno Covas, que está em segundo lugar, o atual prefeito, acaba sendo o mais conhecido, vamos dizer assim, e o Celso Russomano, que é candidato toda eleição. Claro, tem nomes mais conhecidos que aparecem razoavelmente bem na pesquisa estimulada, como o Márcio França, por exemplo, que recentemente foi governador da cidade. Agora, na pesquisa não estimulada, na pesquisa espontânea, é que aparecem as possíveis novidades, não é, Omar? Exatamente, Vitor, é isso aí. A maior parte do eleitorado não está convicto. Ele fala o nome que ele vê ali, mas se ele não lembrou daquele nome, se ele já não sabia, sem antes ler a lista, é porque ele não está muito convicto daquele voto. Ele pode ser persuadido. Então, agora que é a hora que todos os candidatos estão intensificando os seus debates, as suas campanhas, é a hora que aquele candidato que realmente tem boas propostas para a cidade, ele pode se destacar. Então, eu vejo aqui o Russomano como um cara que, mais uma vez, vai perder força chegando mais perto da data da eleição, como aconteceu em 2012, ele foi candidato a prefeito de São Paulo, não foi eleito. Em 2016 foi candidato a prefeito, em 2018 foi candidato a governador, em 2020 agora de novo a prefeito. Ele vem tentando um cargo no executivo, ele que já é do legislativo, já é deputado federal desde 1995. E por que eu acho que ele perde força? Porque ele é um cara que não tem muitas convicções dos seus ideais. Ele já apoiou Maluf, você vê aí fotos dele, o Maluf, ele já apoiou Dilma, ele ao mesmo tempo já apoiou Lula, ele já acelerou com o Dória, ele agora está com o Bolsonaro. Então, se você começa a olhar mais a fundo quem é esse candidato, você tem grande chance de querer mudar a sua intenção de voto. Ao mesmo tempo, outros candidatos que agora aparecem ali na intermediária, que é o Guilherme Boulos e o Arthur Duval, mamãe falei, eles são os dois candidatos que têm as maiores presenças nas mídias sociais. Eles são os que têm maiores números de interações, de repostagens, comentários. Todos esses números nas mídias sociais ficam disparados entre o Guilherme Boulos e o Arthur Duval. Eles ficam disputando entre si quem está em primeiro lugar, cada um fala que ele é o que está em primeiro lugar nas mídias sociais, mas o fato é que esses dois estão se destacando. Por isso eu acredito que o segundo turno está aí. Será Guilherme Boulos e Arthur Duval. Pois é, Marcos. Inclusive, a gente preparou bastante coisa sobre essa disputa que a gente vai falar daqui a pouquinho. E o Marcos, ele é morador de São Paulo. Ele é carioca, mas ele mora em São Paulo. Eu moro no Rio de Janeiro, talvez eu não tenha propriedade para falar assim. Marcos, para você, quais são os grandes desafios que o próximo prefeito de São Paulo vai enfrentar nesse mandato? Olha, a cidade está procurando alguém que venha realmente para reformar. Então, alguém que vá mexer no plano diretor de São Paulo, que terá a oportunidade de mexer em 2021. Se o plano diretor não mudar agora em 2021, só em 2029, se eu não me engano. E a população, ela quer alguém que tenha os seus valores, não alguém que mude de convicção a cada eleição. Eu vejo o Guilherme Boulos como a nova cara da esquerda em São Paulo e no Brasil também.
todas as celebridades que se dizem de esquerda estão apoiando o Guilherme Boulos, então nós vemos que ele vem com muita força. Ao mesmo tempo, falo aqui novamente do Arthur Duval, o famoso Mamãe Falei, ele que já vem com os ideais de direita, de maior liberdade para as empresas, de diminuição dos impostos, ele que quer mais liberdade para o Uber, ele que está buscando diminuição dos cargos comissionados nos cargos públicos. Então, ele chega aí com essas propostas mais de direita e ele vem com toda a força da sua eleição para deputado estadual. Ele foi o segundo mais bem votado em 2018 para deputado. Então, ele tem totais condições aí de chegar nesse segundo turno. E eu gostaria muito de ver esse segundo turno, porque mostraria, assim, um combate de ideias, de dois candidatos que realmente têm posições firmes, e aí sim a população de São Paulo teria a chance de decidir qual é o lado que ela quer favorecer esse ano, se ela está tendendo mais para a esquerda ou para a direita. Eu creio um pouquinho que esse espectro político padrão, esquerda, centro, direita, está um pouco ultrapassado, porque o centro virou lado hoje em dia também. O centro, inclusive, é visto como algo deplorável. Então, eu acho que vai ser uma eleição bem disputada. Esse espectro esquerda-direita é algo que, para mim, está ultrapassado, mas que na eleição isso ainda conta muito. Então, você tem aquela visualização da Joyce Hasselmann, do Arthur Duval na direita. Aí você olha para a esquerda, tem o Guilherme Boulos, que traz como vice, a Luísa Erundina, ex-prefeita de São Paulo, uma pessoa que já conhece a cidade, que já governou a cidade, ponto para o Guilherme Boulos nesse ponto. Agora, Marcos, um fenômeno que eu sempre costumo destacar e que aconteceu em 2018 e pode estar se repetindo agora em São Paulo, é a eleição dos memes. Voltamos aqui para 2018, rapidinho. O Bolsonaro era aquele falastrão, aquele cara que falava o que pensava, que não tinha filtro, e isso o alçou a grande cobertura da mídia, a um candidato competitivo nas eleições, tanto que até o dia da eleição propriamente dito, muita gente não acreditava que o Bolsonaro pudesse se eleger porque ele era um meme. Só que esse fato dele ser um meme e, ao mesmo tempo, aliado com uma busca da população em sair dos grupos políticos que já tinham estado no poder, leia-se PT, PSDB e por aí vai, isso fez com que o Bolsonaro alcançasse grande projeção. E na eleição deste ano, a gente vê como o meme da eleição, o Celso Russomano, veja só, ele que há 20 anos, 30 anos, faz um quadro de defesa do consumidor nas emissoras de TV por onde ele passa, por algum motivo que me foge aqui, a razão me foge do meu pensamento, esse ano virou meme. Explodiu nas redes sociais, você tem aqueles memes com eu vou chamar a polícia se você não resolver o problema, que é uma frase, o bordão do Celso Russomano nos quadros dele. Isso bombou na internet de tal forma que acabou dando uma projeção ao Russomano. Então, ele que sempre sobe nas pesquisas, sempre larga na frente e depois perde fôlego, eu acho que esse ano ele ganhou um combustível a mais, Marcos. É isso aí, Vitor. Eu não sei se é mérito da equipe de comunicação do Russomano ou se foi algo completamente espontâneo que criou essa repercussão toda nas mídias aí, mas o fato é que os quadros antigos do Russomano estão ressurgindo aí, porque ele tem essa ideia de querer proteger o consumidor, então ele vai nos estabelecimentos que podem estar infringindo o Código de Defesa do Consumidor e muitas vezes fez lá denúncias importantes, mas, na minha opinião pessoal, eu acho que isso não refletiu tão bem assim para ele, porque existem alguns vídeos aí onde ele pegou um pouco pesado, ele errou um pouco a mão. Tem um vídeo, por exemplo, que eu já te contei aqui, que ele chega está circulando na internet, é só pesquisar, ele chega no supermercado com vários itens, e um, por exemplo, é um pacote de rolo de papel higiênico, deve ter uns 8 ali, aí ele chega ali na frente da bancada do caixa para a moça, abre o rolo, tira um só e fala assim, querida, eu quero pagar só por esse aqui. E ameaça chamar a polícia aí cobrar. E ele chama a polícia, ela fica super assustada, e ele, no fim das contas, paga só 1/8 lá do papel higiênico e de diversos outros itens. Na minha opinião, isso não pegou muito bem com o Russomano. Acho que isso coube uma reflexão para ele depois, né, Marcos, também. Porque hoje em dia, se você pegar os quadros,
ele é um tom mais moderado, tanto que a alternativa ao Celso Russomano, que é outro que faz o mesmo quadro, mesmo tipo de quadro na TV Record, que é o Jorge Wilson. Você quer ver os casos mais complexos, é com o Russomano. Agora quer ver barraco hoje em dia, não é mais o Russomano, vai no Jorge Wilson, que já chega batendo na porta, pé na porta. O Wilson também é deputado estadual, vale destacar, por São Paulo. Mas é bem curioso, Marcos. A gente tem algum videozinho de alguma cena aí? A gente tem um áudio para quem está nos ouvindo pelo Spotify? Temos sim, Vitor. Temos a reação do Celso Russomano a toda essa polêmica, toda essa repercussão. Parece que ele leva numa boa. Vamos dar uma conferida aí no que ele acha de todos esses memes que estão circulando sobre ele. Oi, galera. Tem muita gente fazendo memes e divulgando nas redes sociais e na internet a meu respeito. Eu acho isso muito divertido, porque é uma forma descontraída de você aprender o direito do consumidor. E eu vou mostrar para vocês como é que funciona essa brincadeira. 3 meses depois de ter comprado um hamster, percebi que ele não está normal. Acho que fui enganado. Celso Russomano, me ajuda? Olha, a próxima vez você faz exame de DNA antes de comprar o hamster. Já que você está aí com uma capivara, faz o seguinte, põe uma coleirinha e serve de cachorro. Serve de cachorro, não. Da onde você tirou isso? Põe uma coleirinha e leva ela para passear. Comprei Veja, mas continuo cego. Onde posso processar eles? Como é que você leu Veja? Acho que você está me enganando. É isso aí, pessoal. Vemos aí que o Russomano ele tira de letra aí todas essas críticas e não é à toa que ele está lá em primeiro. Se as eleições fossem hoje, ele provavelmente venceria. Mas ainda faltam algumas semanas, as campanhas estão se intensificando e, como nós falamos, os eleitores nas pesquisas espontâneas não têm muita convicção de quem vão votar. Então, vamos ver. Quem são os outros nomes aí? Nós já falamos um pouco do Arthur Duval, já falamos um pouco do Boulos, mas temos que falar também um pouco sobre o Bruno Covas, né, o atual prefeito, que está em segundo lugar nas eleições, mas ele vem sendo muito criticado pela forma como ele atuou contra o coronavírus. Eu acredito que ele tomou algumas decisões muito equivocadas, quando ele fechou algumas ruas no início da pandemia, causando até algumas ambulâncias que tiveram que ficar presas no trânsito. Ele também fez o rodízio gigante de 50% dos carros a cada dia, era carros pares, com placas fins pares nos dias pares, placas fins ímpares nos dias ímpares. Isso aí causou também um problema para pessoas que tinham exames marcados, tiveram que ir de Uber, tiveram que ir de ônibus, situações onde você acaba ficando mais exposto ao coronavírus. Fechando os parques, fechando os shoppings. Eu acredito que agora os shoppings estão abrindo meio-dia em São Paulo, mas durante alguns meses os shoppings ficaram abrindo a partir das 16 horas e fica se perguntando, como assim? A partir das 16 horas o coronavírus para de infectar as pessoas? É só antes das 16 horas? Qual o sentido de você reduzir a quantidade de horas que a pessoa pode ir ao shopping? Se ela tem que ir ao shopping, acaba que vai todo mundo ao mesmo tempo, o shopping fica mais cheio do que deveria ficar. Eu acredito que ele foi muito criticado e com razão. E não vejo ele como um candidato, apesar de estar na segunda colocação, não vejo ele como um candidato tão forte assim. O Bruno Covas tem essas críticas, são medidas comprovadamente equivocadas, como o Marcos bem elencou. Tem também o problema dos transportes, principalmente nos ônibus. Esperava-se uma grande reforma no transporte rodoviário da cidade de São Paulo. Não foi o que aconteceu. A nova licitação acabou mantendo as mesmas empresas que já existiam. Algumas empresas, inclusive, até mudaram de nome para participar dessa nova licitação, que acabou mudando a pintura dos ônibus e os antigos consórcios acabaram sendo extintos, só que esses consórcios que, na verdade, nunca existiram, cada empresa tinha uma autonomia gigante, então o consórcio de ônibus é algo que é muito complicado. O novo prefeito vai ter um desafio de fazer uma nova reforma no transporte de São Paulo, já que essa última encabeçada, liderada pelo Bruno Covas, apenas foi mais do mesmo, não resolveu o problema e continuou o mesmo problema. Linhas de ônibus cada vez mais encurtadas, trajetos que atendem a interesses das empresas, mas não atendem ao público, por exemplo. Por isso, linhas encurtadas, linhas cada vez mais curtas, menos integração com o metrô, linhas com pontos cada vez mais distantes, estações de metrô, por exemplo.
Isso é um novo desafio, certamente, que o prefeito terá. O Bruno Covas, ele já fez, eu acredito que ele não queira continuar mexendo em algo que ele fez há pouco tempo, só que ele fez de uma maneira insuficiente. Então fica o questionamento sobre se o Bruno Covas for reeleito, ele vai mexer de verdade no transporte rodoviário ou o novo prefeito vai ter que reformar tudo de novo? Fica aí esse registro também, Marcos. É isso aí, Vitor. E aí, pegando esse gancho aí, vamos falar sobre o Arthur Duval, que vem criticando muito o Bruno Covas e também o Russomano. Ele recentemente chamou o Russomano de picareta, porque aquilo que eu falei recentemente, que cada hora ele apoia um diferente candidato, parece que está levando um processo do Russomano. E eu acho que essa é a hora do eleitor parar para dar uma pesquisada nesses candidatos e ver quais que têm os seus valores compatíveis com os seus. O que você acha que o prefeito de São Paulo deveria acreditar, o que ele deveria estar focado? Hoje em dia nós temos aí a internet que dá uma gama aí de informação sobre cada um dos candidatos. Então a hora é agora de pesquisar e decidir o voto e fazer o voto valer. Com certeza, e o Marcos falou do Arthur Duval, minha vez agora de falar do antagonista do Arthur Duval, que é o Guilherme Boulos, do partido PSOL. O Boulos que, como falei anteriormente, traz a Luísa Erundina como sua candidata a vice, a Erundina que já foi prefeita de São Paulo, conhece bem a cidade de São Paulo. Na época que ela foi prefeita, claro, era uma outra época, mais de 30 anos atrás, mas, claro, o contexto diminui, mas a cidade continua a mesma. Por isso, talvez a Erundina esteja vindo como vice e não como candidata a prefeita, para ela dar essa assessorada ao Guilherme Boulos. O Boulos chega com as ideias novas, mais modernas. A Erundina vem com o conhecimento prévio, conhecimento de causa, né, sobre São Paulo. Eu acho que é uma chapa bastante positiva, por sinal, diga-se de passagem. O Guilherme Boulos, claro, ele é mais alinhado à esquerda, inclusive eu falo bastante sobre o PSOL ser um partido que tem a categoria de base de eleitores, por isso que é um partido que está cada vez mais forte. A gente ainda, ao longo do Ideias Ideais, vai explorar isso mais a fundo, mas o PSOL tem uma presença muito forte em escolas e universidades. O PSOL faz a sua campanha, mostra os seus ideais quando os eleitores ainda estão começando, ainda não são eleitores, né? Ainda são estudantes e por aí vai, para colher os frutos no futuro, e a partir deste ano o pessoal começa a colher, visto que seus candidatos em grandes capitais, o Guilherme Boulos é um grande exemplo disso, vem ali entre quarto e terceiro nas pesquisas, oscilando, mas eu acredito muito nisso que o Marcos falou. É muito possível um segundo turno entre Arthur Duval, que vem mais atrás ainda, e o Guilherme Boulos do PSOL. O Guilherme Boulos é o antídoto do Arthur Duval, ele é mais estatista, ele defende mais programas sociais, por exemplo. O Arthur Duval, ele não dá o peixe, ele ensina a pescar. O Guilherme Boulos é mais daquele tipo que dá o peixe e ensina a pescar. Então, talvez isso seja um ponto positivo, tanto que o Boulos está na frente do Arthur Duval nas pesquisas. Claro, pesa contra o Boulos aquele histórico do MTST, o Boulos que é líder do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, né, de invadir imóveis que são inutilizados, imóveis abandonados. De certo ponto, há uma polêmica sobre possíveis cobranças de aluguel por parte do grupo do Guilherme Boulos, e agora ele tem que reverter isso. Acabou se construindo uma imagem muito ruim. Claro, ele é apoiador do presidente Lula, apoiador assumido do presidente Lula, e isso até que certo ponto pode prejudicá-lo nas eleições, no momento em que o antipetismo ainda é forte, não tanto quanto em 2018, mas ainda é forte. E é claro, vale lembrar sempre que o PSOL, finalmente, isso era algo que já era esperado desde 2005, era um projeto a longo prazo de ser a nova referência da esquerda no lugar do próprio PT, inclusive o candidato do PT, que é o Tato, o Gilmar Tato, é pouco relevante nessa eleição, não tem chance, está lá só para o PT dizer que tem um candidato, talvez seja, inclusive, uma das últimas eleições, pelo que eu vejo, que o PT lance um candidato majoritário. Eu acredito que a tendência no futuro é o partido se tornar cada vez mais grudado no pessoal que vem tomando esse espaço com esse projeto a longo prazo de categorias de base de eleitores, como eu venho falando. Então, podemos ter uma disputa bem empolgante e que falta vão fazer os debates, não é, Marcos?
É verdade. Falando aí sobre essa eleição, essa candidatura do Gilmar Tato, achei um grande erro do PT, porque ele realmente não tem condições de chegar no segundo turno, não tem essa relevância, não é alguém conhecido, e achei uma certa teimosia do PT em querer lançar o seu candidato e não se unir logo ao Guilherme Boulos e fortalecer ainda mais a esquerda agora no primeiro turno. Com certeza. Mas essa foi a eleição do partido. Essa foi a decisão do partido. E agora o Boulos é a verdadeira cara da esquerda. Agora, lembrando que ele concorreu para a presidência, né, todo mundo sabe, em 2018, ele ficou em 10º lugar, 0,58% dos votos na eleição presidencial, no primeiro turno, mas de lá para cá ele ganhou popularidade sim, e esse ano ele é bem forte, acredito que ele pode sim chegar no segundo turno. Ele que tem um histórico de, como você falou, ligado ao MTST e outros movimentos filiados ao MTST, ele que apoiou o PT durante todos os governos de Lula e Dilma, né, foi contra o impeachment. Para ele o impeachment da Dilma foi um golpe. Então, como eu disse, agora é a hora do eleitor parar para pensar se essas ideias estão de acordo com o que cada um de nós acreditamos e decidir o voto. Só que tem uma coisa, em 2018, a maioria dos eleitores do PSOL ainda não tinha tirado o título de eleitor, agora a maioria da galera está podendo votar. E não falo isso em tom pejorativo, não, é bacana o pessoal começar a ter consciência política e tal, e o pessoal está largando na frente, está fazendo que muita gente, o que os outros partidos não fazem, que é investir na garotada que são os eleitores do futuro. E outra coisa que eu quero te perguntar, Marcos, você que mora em São Paulo e certamente está mais a par do que eu sobre isso, aparentemente os votos da esquerda serão concentrados no Guilherme Boulos. A gente vê isso cada vez mais claro. Já do lado da direita, será que a direita pode perder essa eleição em São Paulo porque seus votos estarão divididos entre Bruno Covas, Celso Russomano, Arthur Duval, a Joyce Hasselmann, que parece que não decolou ainda, mas talvez possa ter alguma relevância nessa eleição? Você pensa dessa maneira, Marcos? Sim, eu concordo. Isso aí pode ser um fator, sim. Os votos estão dispersos. Muita gente acredita que o Russomano agora ele é de direita, porque ele está com o Bolsonaro, apesar de, alguns anos atrás, ele está apoiando Dilma. Então, agora ele fica como um candidato de direita. Ao mesmo tempo, o Bruno Covas, por ser o candidato que entrou graças ao Dória, o Dória é visto como um candidato de direita, ele pode ser visto como um candidato de direita. Mas eles são realmente candidatos de direita? Eles estão tentando diminuir os impostos, eles estão a favor de mais privatizações, eles são a favor de menos cargos comissionados. Eu vejo esses candidatos como verdadeiros membros do centrão e não da direita. Eu também concordo com o que você falou, que não existe só a esquerda e a direita, que isso é uma simplificação absurda. Mas, assim, para termos didáticos, assim, para conseguir realmente tentar simplificar aqui o cenário, eu acho que o candidato que verdadeiramente está mais alinhado com os eleitores de direita seria o Arthur Duval, o famoso Mamãe Falei. Falando no Arthur Duval, então, o Marcos falou agora há pouco que ele vem se manifestado, o próprio Arthur lançou um vídeo recentemente fazendo uma denúncia, vamos dizer assim, de que o Celso Russomano e o Bruno Covas estariam supostamente o tentando censurar. Vamos ouvir um pouquinho do que o Arthur Duval tem a dizer. Vale lembrar que até a publicação desse nosso podcast, nenhum dos dois, nem o Russomano nem o Covas, havia respondido. Pode rodar. Bruno Covas e Celso Russomano querem me censurar. Tá? Eu recebi 2 notificações aqui judiciais, né? Não são extrajudiciais, são judiciais, de que o Bruno Covas e o Celso Russomano querem que eu pare de falar certas coisas sobre eles. Eu vou começar com o Celso Russomano. Eu não posso, então, né, chamar o Celso Russomano de picareta. Então não vou chamar, Celso Russomano, você de picareta. Não vou te chamar de picareta. Eu vou te chamar do quê? Eu vou te chamar, sei lá, de fingido. De fingido eu posso chamar? Você apoiou o Lula, a Dilma, o Maluf, o Dória, e agora tá dizendo que você apoia o Bolsonaro, tá? E o teu problema não é que eu te chamei de picareta, não. O problema é que eu te chamei para um debate. Esse é o teu problema, não é te chamar de picareta, não. O problema é te chamar para debate. Que você tá fugindo e tá mexendo seus pauzinhos para nenhuma emissora fazer debate. Não é mesmo, Celso Russomano? Não é mesmo? Inclusive, eu pergunto ao senhor,
se o senhor tem coragem de me encontrar um dia para a gente fazer um debate amistoso. O Bruno Covas é outro. O Bruno Covas não gostou que eu falei numa das propagandas, né, de TV, que inclusive você que está assistindo, você sabe, né? Como que funciona o sistema eleitoral brasileiro, né? Você já reparou que, coincidentemente, é uma coincidência, o prefeito atual sempre tem mais tempo de TV do que todo mundo? Por que isso acontece? Porque quando o cara é prefeito, o que ele faz? Ele fala, ô PP, vem cá o partido PP, me dá teu tempo de TV que eu te dou um carguinho aqui numa subprefeitura. Ô DEM, vem cá. Eu te dou uma secretária, você me dá teu tempo de TV, né? Ô Podemos, ô Avante, ô PROS, vem cá, vamos trocar vamos fazer aqui. Você acha que é à toa que o Bruno Covas deu um hospital, tá? A direção de um hospital de periferia pro Cândido Vacareza? É isso aí, esse foi o Arthur Duval. A gente, é claro, vai acompanhar a eleição de São Paulo. A gente está só começando Ideias Ideais. É claro que essa eleição na capital paulista vai render ainda muito assunto, muitos episódios de podcast. E é claro que a gente vai falar com certeza das principais capitais do Brasil, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte, Recife e Salvador, que sempre são cidades motrizes, né? São motores da economia brasileira. Então fique conosco, acompanhe a gente nas redes sociais, Instagram, @ideias.e.ideais e no Facebook, @ideiasideais.podcast, que a gente vai estar sempre colocando muito conteúdo por lá. Bom, a gente vai ficando por aqui. Obrigado a você que esteve conosco na nossa estreia. Divulgue para a galera, a gente está só começando. E é claro, queremos ouvir você. Onde você mora? Você vai votar em quem? O que você espera para o próximo prefeito da sua cidade? Mande para a gente pelos nossos canais nas redes sociais. Valeu, galera! Valeu, pessoal. Muito obrigado aí pela sua audiência e contamos com você semana que vem. Grande abraço. Tchau, tchau.